Domingo, dia do Senhor. Iniciamos mais uma escola dominical nesta manhã. Que a graça do Senhor nosso Deus nos auxilie nesta escola dominical. Amém. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai Celeste, estamos iniciando mais uma escola dominical e precisamos, Senhor Deus, do Teu auxílio para podermos aprender bem o que vamos ouvir nesta escola dominical, o que vamos estar estudando nesses momentos aqui. Aceita também o nosso louvor e a nossa oração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ver o Salmo de número 46. O Salmo de número 46 tem sido repetido em alguns programas. É um texto que o Conselho da Igreja Presbiteriana do Morro do Algodão escolheu como base para este momento de pandemia que estamos passando. Vamos ouvir a leitura do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio e cuidado. David Brand foi um missionário entre os índios do norte da América e conta no seu diário que passou alguns dias em chuvas constantes e não tendo aonde se abrigar. Encontrou uma árvore grande, antiga, e uma grande fenda naquela árvore, e ali ele esteve aqueles dias. E durante 3 dias veio o esquilo trazendo castanhas para ele, provando o cuidado de Deus para com a sua vida. E isso não poderia ficar esquecido no seu diário. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos cantar o hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está.
seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz-me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, amém, Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar silenciosamente por alguns instantes, suplicando a bênção de Deus para esse momento em que vamos estar estudando a palavra de Deus. Ore silenciosamente. Senhor Deus e nosso Pai, somos-te grato por esse momento em que podemos estudar a Tua Palavra. E mais uma vez suplicamos a Tua bênção para esse momento, Senhor. Nos ajude, em Cristo Jesus. Amém. O texto que vamos ler e estudar nesta manhã está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o verso de número 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, são conhecidas como cartas pastorais. E Timóteo foi um dos companheiros de Paulo que esteve com ele até o final da sua vida. Ele era filho de pai grego e de mãe judia. E na segunda viagem missionária de Paulo, ele esteve sendo conduzido ao ministério. No capítulo 16 de Atos, de 1 a 3, nós temos este registro. Atos, capítulo 16, de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra,
Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Timóteo era este discípulo que Paulo estava agora tendo no seu ministério. Timóteo era mais um pastor do que um missionário, mesmo porque ele estaria trabalhando nas igrejas fundadas por Paulo, estaria organizando aquelas igrejas. Paulo, ele encoraja Timóteo a permanecer fiel no Evangelho para organizar aquelas igrejas segundo os padrões apostólicos. Destacamos esse texto do capítulo 4 desta primeira carta, verso 16, porque aqui Paulo está ordenando a Timóteo algumas coisas que Timóteo tinha que atentar para a sua vida. E não somente Timóteo, mas todos nós precisamos destes ensinamentos. Em primeiro lugar, Paulo aconselha a Timóteo a cuidar de si mesmo e da doutrina. O verso diz para nós: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está pensando aqui mais em termos da ética moral. Doutrina trata daquilo que é básico para a vida cristã, ensinamentos básicos para a vida cristã. Não adianta ter uma boa doutrina se não tem uma boa conduta. E Paulo então estava enfatizando isto na vida de Timóteo. Temos que cultivar a nossa vida espiritual. E como fazer isso? Pensemos com relação ao nosso corpo físico. Como que nós cuidamos do nosso corpo físico? Ele carece de alimento, ele carece de higiene, carece de exercícios. Mas vamos pensar em termos de alimento. Quantas vezes alimentamos o nosso corpo diariamente para cuidar bem dele? Será que dá para nós passarmos 24 horas com uma refeição só? É claro que não. 2 refeições, de 12 em 12 horas. Também não vamos aguentar, nosso corpo perecerá. Tirando as horas de sono, 8, 10 horas, começando com a primeira refeição de manhã, de 4 em 4 horas, nós precisamos alimentar o nosso corpo. E os nutricionistas dizem que é bom nesse intervalo comermos uma fruta para um bom cuidado do nosso corpo, principalmente para quem tem problema digestivo. Comer menos, mais vezes, e não ter um jejum muito prolongado. Outra coisa interessante em termos de alimentação é que nós sentimos prazer com os alimentos, tanto que nós lembramos o que comemos de manhã, ou no almoço, ou na janta. E com respeito à nossa vida espiritual, o que dizer da nossa vida espiritual, da nossa alma? Vamos ver o que o salmista diz, no Salmo 1, verso 1 e verso 2. Débora vai estar lendo para nós, Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
um homem que se cuida para não estar em maus relacionamentos, mas também medita na lei do Senhor de dia e de noite. Este homem, diz o salmista, é bem-aventurado, isto é muito feliz. Ouvi falar de um senhor que tomou um táxi e, vendo o cuidado que o motorista tinha com aquele taxista tinha com o seu carro, e querendo evangelizar o taxista, começou perguntando como que ele cuidava do seu carro, e com muito prazer ele passou a dizer o que ele fazia para manter o carro em bom funcionamento, em bom estado, e até mesmo para agradar os seus fregueses. Aí então, aquele passageiro perguntou ao taxista como que ele cuidava da sua alma. O taxista respondeu: está tudo bem, cuido bem da minha alma. E foi mudando de assunto. E aí então aquele passageiro disse: eu vejo que o senhor não gosta da alma do senhor. Surpreso, ele perguntou: como? Quando eu perguntei sobre o carro, o senhor, com muita disposição, falou dos cuidados que o senhor exerce para com o seu veículo. Mas quando eu perguntei da sua alma, você desviou o assunto. Então, isso prova que você não cuida da sua alma, você não se importa com a sua alma. Será que não estamos assim também com relação à nossa alma? Paulo estava preocupado com a vida de Timóteo, com a vida espiritual de Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, dizia Paulo. Agora, como que nós vamos cuidar então da nossa vida espiritual? O salmista diz: meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Mas como? De manhã e 12 horas depois, à noite, novamente? Quantos que ao lerem de manhã a palavra de Deus esquece logo depois? É muito importante nós estarmos meditando na palavra do Senhor durante o dia. Mas como que vamos meditar durante o dia se eu tenho que sair para trabalhar, tenho que estar envolvido, ou mesmo a dona de casa que está lá lidando com a casa, na limpeza, na manutenção, cuidando de crianças, cuidando das refeições? É muito importante, quando fazemos a nossa meditação de manhã, anotarmos versículos que são importantes para a nossa vida, que nos chamam a atenção, que trazem lições para nós. Anotarmos, e em questão de segundos, nós podemos tirar do bolso, até mesmo quando temos alguma folga no serviço de 1 minuto, ou meio minuto, tirar aquele versículo e lê-lo novamente, 3, 4 vezes durante o dia, orando ao Senhor, aquelas orações certas, de quando em quando, falando com Deus, e a nossa alma vai sendo revigorada, e a nossa vida espiritual vai sendo edificada, vamos sendo enriquecidos com a palavra de Deus, e através da oração, desta forma. Mas Paulo vai dizer também para Timóteo: continua nestes deveres, continua, dá prosseguimento, não começa e para. Vamos pensar em termos de dieta alimentar. Quantas pessoas precisando fazer dieta, uma boa dieta, com orientação médica. Quantos que começam e param. Mesmo exercício físico, precisando de fazer caminhada, alongamento, mas muitas vezes começa, na hora que começa a sentir mal, começa a sentir dores musculares, porque os músculos estão sendo exercitados. E é interessante, nas primeiras vezes, até a quarta,
caminhada, nós sentimos dores nas pernas. O médico me disse: se você está fazendo caminhada e começar a sentir dor da cintura para baixo, continue. Agora, se você sentir dor da cintura para cima, pare e procure um médico. Mas muitas vezes a dor é só muscular e nós paramos. Quem continua depois da quarta caminhada, quinta, começa a sentir melhor, o organismo começa a se adaptar e logo ele já tem prazer com aquilo, o organismo começa a pedir, o corpo começa a pedir, e aí a pessoa então lembra com mais facilidade e com prazer: hoje é meu dia de caminhar. Nós precisamos fazer isso na vida espiritual também. Continua nesses deveres, não comece e pare. Quantas pessoas que começam a ler a Bíblia todo dia, nos primeiros dias, e não chega uma semana, já parou, não continua mais. Eu já comecei a ler a Bíblia várias vezes, eu já me propus a tirar um momento diário para ler a palavra de Deus, um momento, e esse momento depois não acontece mais. É muito importante a perseverança. A perseverança tem fruto. Continua nesses deveres, dizia Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Quanto mais conhecimento nós temos na palavra de Deus, tanto melhor vamos viver a vida cristã, nos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Há necessidade então de perseverança. Ouvi falar de uma maratonista, de uma competição de mulheres, que ela chegou em último lugar, e ela já estava próximo da linha de chegada. Chamou a atenção de todos pela fadiga e pela luta que ela estava para conseguir cruzar a linha de chegada. Alguns achavam que ela não ia conseguir. Os médicos foram para auxiliá-la se ela precisasse, e quando ela cruzou a linha de chegada, ela desmaiou, e ali então ela foi acudida. Ela deveria também estar no pódio, não porque venceu as demais, mas porque superou os seus limites. Perseverança tem o fruto. E essa maratonista, ela serviu de exemplo para muitas pessoas, serve de exemplo para nós. Paulo foi um homem assim, que perseverou em seguir a Cristo, em todos os momentos mais difíceis da sua vida, e quanto mais sofria na sua vida, tanto mais forte se tornava na sua fé, no seu amor, no seu entusiasmo com a obra de Deus. E agora querendo passar isso para Timóteo, querendo que Timóteo seguisse. E ele falava para Timóteo: você tem seguido de perto o meu propósito, piedade, o meu sofrimento, você tem seguido de perto. Timóteo, ele então estava sendo estimulado, exortado por Paulo a não só começar, mas a continuar naqueles deveres. Mas Paulo vai falar em terceiro lugar, advertindo ali Timóteo, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Salvará tanto a ti mesmo. Se nós pensarmos em termos de conversão, Timóteo já era convertido, trabalhava para organizar igrejas com pessoas já convertidas. No ministério de Paulo, na fundação daquelas igrejas.
Ali era para salvar no dia a dia. Como é que você sai para fazer limpeza no seu quintal? Você sai descalço? Eu já saí descalço e peguei bicho geográfico. E custou dias para sarar daquele problema. Como é que você sai nesse período que nós estamos passando com o coronavírus, nesta pandemia, sem máscara, sem álcool gel, sem tomar os cuidados devidos? Nós temos visto pessoas de idade saindo sem máscara, pelo menos na nossa cidade tem sido assim. Algumas cidades tem havido uma vigilância maior das autoridades para impedir isso. Mas você está cuidando da sua vida nesses momentos? E da sua vida espiritual? Nos seus relacionamentos? Com sua família? Com colegas de trabalho? Com seus amigos? Parentes? Os relacionamentos acontecem atritos. Nós precisamos tomar cuidado, porque podemos nos ferir e podemos ferir outras pessoas. Podemos ser contaminados também. O pecado, ele contamina a nossa alma para prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual e o nosso crescimento na nossa comunhão com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se você toma cuidado na sua vida espiritual, você vai estar sendo salvo de muitas situações, de muitas coisas que prejudicaria a sua vida cristã. Mas de uma vida salva dos perigos, de uma vida saudável, nós vamos ter disposição para auxiliar as pessoas necessitadas. Nós vamos poder estar auxiliando com eficiência aqueles que dependem de nós. Então Paulo tinha isto na vida de Timóteo. E é interessante a gente observar que Timóteo teve uma vida cristã saudável. A Bíblia diz que em Icônio e Listra, lá no texto que lemos de Atos 16, Icônio e Listra, duas cidades que conheciam Timóteo, davam um bom testemunho de Timóteo. Que jovem extraordinário, crente, que jovem apreciado pelos irmãos, que jovem útil para a igreja. Paulo então dizia para aquele jovem: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim você vai salvar tanto a si mesmo como a teus ouvintes. Deus abençoe para que nós possamos, nesse período de reclusão, em que muitos de nós precisamos ainda estar mais em nossos lares, principalmente crianças, pessoas de idade, pessoas com problema respiratório, ainda possamos estar cuidando melhor da nossa vida espiritual, aproveitando esses momentos para ler a palavra de Deus e não parar de ler, continuar, e assim, cada dia nós vamos estar mais fortes, mais habilitados para podermos viver uma vida melhor para nós mesmos e também proporcionar uma vida cristã melhor para aquelas pessoas que dependem de nós nos nossos relacionamentos. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 315. Hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar.
cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A unção dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por estas exortações que trazes para a nossa alma nesta manhã. Nos ajude a estarmos atentos para a nossa alma, para a nossa vida cristã, no nosso relacionamento com o Senhor, através da Tua Palavra e da oração constante em nossa vida, para podermos, Senhor Deus, estarmos sendo salvos das contaminações deste mundo mal, e também, Senhor Deus, dos ferimentos, dos atritos dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos a sermos pacientes, longânimos. Ajuda-nos a ouvirmos mais as pessoas do que falarmos. Não queremos ter a última palavra. Dá-nos a graça, Pai, de um bom relacionamento, para que possamos, Senhor Deus, viver melhor a vida cristã e também auxiliar aqueles que precisam de nós. Dá Tua bênção. Precisamos muito de Ti. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Deus continue abençoando e até a noite, com a graça do Senhor nosso Deus, quando estaremos retornando para culto de adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.